Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Sul e hoje estamos iniciando o nosso 21º episódio para começar a falar um pouquinho sobre saúde. Sim, o mês de outubro vai abranger o tema saúde neste podcast. Então, se você está procurando ter uma melhor saúde, se você está procurando ter um melhor desempenho na tua vida, fica aqui no mês de outubro e manda para os seus coleguinhas que estão precisando. E falando em saúde, a primeira coisa que a gente precisa entender é como comer melhor. E para entender tudo isso, entender um pouquinho sobre nutrição esportiva, estou trazendo aqui um dos nutris mais conhecidos daqui da região de Jundiaí, vamos dizer. Estamos com o Dr. Rafael Gianin aqui para falar um pouquinho. Muito boa noite. Boa noite, Ciane. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você e muito obrigado pelo convite. Imagina. Muito bom estar aqui conversando sobre um tema que eu gosto tanto. Vamos falar sobre nutrição esportiva. A gente falou bastante antes sobre qual vai ser o tema, emagrecimento, projeto verão. Não, vamos falar do que você ama. E o que você Sempre ama... tem essa dúvida, né? E o que eu amo é a nutrição esportiva. E então, vamos embora. Vamos embora. Então, pra gente começar, quero que você me conte um pouquinho quem é o Rafael Gianin. Bom, Rafael Gianin é um jundiaense nato, morei aqui a minha vida inteira praticamente, e pai do Arthur, de 6 anos, e hoje tenho meu consultório próprio, então eu vivo disso, nutrição esportiva, gosto de treinar, gosto dos esportes como um todo, mas a academia sempre foi também uma das minhas paixões. Eu acho que a academia é uma paixão nacional brasileira, né? Existe... Ainda mais chegando o verão, né? Existe academia pré-projeto verão e pós-projeto verão, né? Tem aqueles que gostam de justamente no inverno que tá mais vazio, mas também tem aquela galera que aproveita agora, que acabou o inverno e vão embora. O corpo do verão se faz no inverno, pessoal. Eu gostaria de dizer isso pra vocês. Perfeito, tem até um vídeo que eu fiz no meu YouTube, no meu Instagram, que eu falo sobre isso. Não é pra pensar no corpo do verão quando no verão. É em junho e julho que você começa a trabalhar ele. Muita gente esquece disso. É normal, né? Porque no frio a gente pensa no quê? Fondue, o vinho, lasanha, vinho, ficar em casa, comidas quentinhas, ficar lá assistindo uma Netflix. Quem quer acordar às 6 horas da manhã para ir pra academia num frio, né? Tem que ter aquela disciplina. Que eu falo que é diferente de... Você pode não estar motivado naquele dia, mas a disciplina, ela deveria estar lá. É um pouco diferente esses conceitos. Bacana. E fala pra mim o que te tornou um nutricionista esportivo? Olha, a minha história com a nutrição é bem antiga, apesar de ser a minha segunda profissão. Então, na verdade, eu fiz uma transição de carreira, então eu trabalhei nisso. Comecei com esse pensamento há pouco mais de 10 anos, porque quando a gente pensa, um dia a gente pode até falar de um outro podcast sobre isso, mas a transição de carreira tem que ser planejada. Tem, muito. Então, foi uma outra história da minha vida, em que eu decidi que a minha profissão anterior não me trazia propósito. Eu acho que então a palavra principal que me conecta com a nutrição esportiva hoje é propósito. Legal. Eu encontrei na nutrição esportiva como meu propósito de vida. E aí, quando a gente trabalha com alguma coisa alinhada ao nosso propósito, as coisas mudam, a gente fica muito mais feliz, mais conectado com o trabalho, né? Então, é bem diferente. Então, eu consegui viver esses dois lados. É o que eu falo, tem que fazer o que ama. Tem que fazer o que ama. Eu acho que muito depois é a consequência. Muito. E as principais diferenças entre a nutrição comum e a nutrição esportiva? Conta pra gente. Porque a sua paixão é a nutrição esportiva. A nutrição esportiva. Eu sempre vivi disso, sempre me interessei pela nutrição esportiva. Quando eu entrei pra nutrição, já era pensando nessa nutrição esportiva. Porém, depois eu fui entendendo, estudando cada vez mais, que na verdade estudar a gente nunca para, né? E a nutrição esportiva, ela tá cada vez mais, né, sendo atualizada com uma velocidade maior. Então, o que acontece? Existe uma confusão entre nutrição esportiva, que é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Nutrição, tá? Então, diferente de alguns termos de nutrição que são inventados por aí, a nutrição esportiva ela existe e é reconhecida. Legal. Tá? Que é a nutrição da performance no exercício físico, que é um pouco diferente do que um termo que eu vou meio que, não inventar, mas usar de uma forma não formal, que é a nutrição estética, que a gente pode falar que são aquelas pessoas que buscam muito mais a estética, né? O pessoal normalmente da academia, ou que quer ir pra praia bem bonito, que é diferente um pouco do esporte, depois eu posso explicar um pouquinho disso. A nutrição pré-carnaval. A nutrição pré-carnaval, exatamente. E também tem as outras áreas da nutrição. A gente tem a nutrição clínica, que cuida mais das doenças. Então, até no meu consultório, tem alguns quadros assim, de saúde que eu já nem atendo, porque é muito específico para um nutricionista que cuida mais de uma doença específica. Legal. Tá? Então é bom a gente saber fazer essa separação, porque confunde muitas pessoas. Eu falo que a gente pensa em nutricionista, até a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar,
que a gente pensa em nutricionista, vem na nossa cabeça aquele nutricionista que a gente vai no convênio médico, ele te entrega um protocolo pronto, que ele já tirou da gaveta assim, ó, pá, e olha pra tua cara e fala, pode seguir isso aí que vai dar certo. E dá certo isso? Não dá. E inclusive assim, na minha visão da nutrição, dieta boa é aquela dieta que você consegue seguir. E eu recebo pacientes que passaram por um profissional do convênio e nada contra eles, mas é um outro tipo de trabalho. Sim. E que realmente às vezes a pessoa nem sabe dos alimentos que não gosta. E uma coisa que na minha prática, assim, eu respeito muito meus pacientes e jamais vou colocar um alimento que a pessoa não come de jeito nenhum. Olha, isso pra mim não existe. Comer 3 castanhas no pós-treino é terrível pra quem não... Isso não existe mais. Meu pessoal, tem essa história de, nossa, vamos colocar 3 castanhas no pós-treino. A gente mata a pessoa de fome. E você não segue. Você pode pegar uma outra dieta, não precisa ser a do convênio, né? Pra gente dar outros exemplos. Pra ser um pouco mais democrático. Uma dieta que não foi feita pra você, dificilmente ela vai funcionar. Sim, porque existem diferentes biopendâncias, né? É isso que fala? Na verdade a gente leva em consideração tudo, né? Não só as características, né, físicas que a gente pega como uma bioimpedância, mas também até as características sociais, culturais. Comer também é social. Comer também envolve os costumes da família da pessoa. Olha, na minha casa é bem difícil esse negócio de comer. E até chega a ser complicado quando a gente fala de quesito social. Porque na minha casa, o fator de risco é a loucura. Eu falo que é a loucura, porque eu tenho uma criança de 1 ano. Então, assim, a hora que eu consigo, eu tenho que tratar de uma criança com uma dieta extremamente saudável, da qual eu não como. Exatamente, Suiane. Eu pego muitos casos, você falou, aí eu tento entender o porquê. Eu sempre tento, né, entender o porquê que motiva as pessoas a terem tais comportamentos. Porque o seu filho come determinado tipo de comida e os pais não. Então é uma coisa que às vezes as pessoas nem param pra pensar. E é normal. É aquela história da minha mãe me alimentou com pizza e hambúrguer a gravidez inteira, chega com 6 meses quer me dar brócolis. Então, e aí, exatamente. Aí começa essas questões culturais e familiares, digamos assim. Que é muito importante. Mas vamos lá, fala pra mim a importância dessa alimentação no desempenho esportivo. Porque é importante ter uma dieta equilibrada na vida social comum, normal. Você sendo esportista, sendo atleta ou não, necessita de uma dieta balanceada para viver bem, sem doença. Mas quando se torna um atleta, geralmente uma alta performance, vai competir no Ironman. Excelente pergunta. Como que a gente faz? Na verdade, a gente, né, como profissional de saúde, um nutricionista, a gente sempre vai prezar por uma alimentação equilibrada, balanceada, saudável. Só que quando a gente vai para a nutrição esportiva, e aí eu não estou nem falando de atleta profissional, que é aquela pessoa que vive, isso é uma coisa também que a gente pode separar. Sim. O atleta profissional que é aquele que vive do esporte. E o amador, que é aquele que gosta. Que gosta, que às vezes a pessoa tem um outro trabalho, mas ela também até compete. Mas é um nível não foco, mas é um nível de dedicação diferente. Mas a gente pode não vai para as Olimpíadas. Não vai para as Olimpíadas, mas a pessoa leva muito a sério aquilo, tá? Então, e aí, respondendo a sua pergunta, quando a gente fala em nutrição esportiva e fala em performance, a gente não pode esquecer que o principal nutriente da performance esportiva é o carboidrato, que é onde muita gente tem medo. Sim. Então eu tô cansado de pegar vários casos de corredores, ciclistas que vêm para mim com problema de queda de performance, queda de imunidade também. Para quem não sabe, o carboidrato ou a falta dele influencia bastante no nosso sistema imune, tá? A gente pode falar depois mais sobre isso. Então, assim, saber que além de uma alimentação equilibrada, adequada, a gente tem que ter a quantidade correta de carboidratos no momento certo. E uma outra curiosidade, acho que a maioria das pessoas às vezes não sabe, não adianta querer também, eu falo muito isso no consultório, querer comer errado o dia inteiro. Aí você quer fazer um pré-treino, seja com aquele pré-treino mais caro que você comprou ali, mais colorido da loja de suplementos, até comer um carboidrato já treinado. Mais radioativo, né? O mais radioativo, com aquelas imagens de caveira, de não sei o quê. Hoje em dia tem uns palhaços meio doidos ali naqueles suplementos, enfim. Porque isso não vai adiantar. Por quê, Suiane? Para o carboidrato virar como energia no músculo, a gente precisa de pelo menos 4, 5 horas para passar por todo o processo do metabolismo. Então, um dia todo. Exatamente. Então, até dando uma dica para o pessoal que está ouvindo a gente, se você é um corredor, um ciclista que seja, que faz uma prática de esporte ou de exercício físico pela manhã e até que em jejum, dependendo do caso, talvez possa ser possível, não esqueça que o seu jantar, então, é a sua refeição mais importante. Que é onde justamente a pessoa falha. Porque ela fala assim, eu comi só um grelhado com salada no jantar. E vai correr no dia seguinte, 6 horas da manhã. Morto. Vai dar problema.
Desmaia no meio do Então caminho. isso é nutrição esportiva. E aí voltando um pouco para aquele ponto que a gente falou de separar da nutrição estética, a gente não está preocupado tanto com estética, a gente está preocupado com performance. Tanto que quando você vai para as Olimpíadas, claro, pode ser consequência do treinamento o atleta ficar com um corpo legal, né? Um shape da hora, exato. Mas não é o foco primordial. Tanto que a gente tem modalidades esportivas como o judô, principalmente, vê a campeã de judô gordinha. Exatamente, muito acima do peso. E outros esportes, arremesso de peso, né, levantamento de peso. A gente tem várias modalidades das Olimpíadas em que a estética é de longe assim, a menor proporção. É a performance de manda. Tá. Eu vi um post seu muito interessante, não me recordo se foi ontem ou se foi hoje, falando sobre justamente trocas de carboidrato, que às vezes a gente faz umas trocas meio bestas, né? Vamos colocar o português correto? Foi hoje, você tá atualizado. Foi hoje? Foi o meu Reels de hoje cedo. Eu não sei como eu vi esse Reels hoje, mas tudo bem. Foi hoje de manhã. Mas uma das coisas que eu vi lá, que eu sempre falo, gente, não tire o meu pãozinho. Eu acho que eu vi que você colocou trocar o pão pela tapioca, é uma troca que não adianta. Sabe né? por quê, Sueli? Porque quando a gente fala em emagrecimento, às vezes eu vejo que as pessoas estão dando tiro no pé e acabam ficando até mais estressadas e frustradas por achar que está fazendo tudo certo e falam, mas eu não consigo emagrecer. Porque às vezes pode ser um dos fatores essas trocas que não fazem sentido. Por que a pessoa faz? Ela para de comer um pãozinho, porque acha que a tapioca, por não ter glúten, lactose, tal, tá liberado. E na verdade a tapioca ela é bem calórica. Sim. Então isso pode ser um problema, tá? No emagrecimento. Ou tirar um determinado alimento como um arroz, e isso acontece muito, tá? Quer ver um exemplo bem clássico? Quem aqui não gosta de um estrogonofe? Difícil, né? Certo? Aí a pessoa vai lá e fala, eu vou tirar o arroz. Do estrogonofe? Do estrogonofe. Que pecado. O que ela vai fazer? Ela, com certeza vai colocar mais dos outros componentes, que é a batata palha, que é frita. Delícia. E vai até colocar mais molho no estrogonofe. O que vai naquele molho? Coisas muito calóricas. Creme de leite, manteiga, às vezes tem gente que põe maionese, ou outros tipos, né? Quando a gente pensa em molho branco, você pode tornar a sua preparação muito calórica por conta da gordura, e você vai falar, mas eu não comi o arroz. E justamente também o arroz é o que vai te dar performance, e não a gordura. Pois é. Uma coisa que eu sempre falo, Bem não confunda alimentos ricos em gordura, que são ricos em energia, com alimentos que são eficientes em gerar energia, que é o carboidrato. É diferente. É interessante dizer que às vezes quando a gente tem uma dieta com uma alta quantidade de carboidrato, geralmente ela é baixa em gordura. Perfeito, exatamente. Acaba sendo. Porque daí. A proteína é mais ou menos, não fixa, mas ela é mais ajustável de acordo com o peso da pessoa. E é necessária, né? Extremamente necessária. E aí depois a gente vai balanceando o carboidrato com gordura, dependendo do tipo de objetivo que a pessoa tem. Olha a minha pergunta bem louca que vai vir agora, hein? Vamos, pergunta água nunca, de nenhuma coco. Pergunta água de coco entra como gordura? Não. Na verdade, sabe o que eu gosto da água de coco? 2 momentos. Ela pode ser um pré-treino, um intratreino e um pós-treino. Sim, eu já ouvi muito disso, mas eu já recebi... Perguntas. Não perguntas, mas a questão do tipo, evita a água de coco porque ela é muito calórica. Ela tem calorias, lógico que tem, né? Como vários alimentos de fonte natural ou não, mas ela dá pra ser encaixada assim num planejamento alimentar saudável e vai ajudar a gente no esporte também. Então não entra como gordura. Não entra como gordura. É praticamente puro carboidrato e vitaminas e minerais. Legal. E a dieta do atleta, geralmente, ela é ajustada de acordo com o tipo de esporte que ele pratica. Que você falou, muitas vezes é a performance, não é ali a estética. Vamos falar um atleta de triatlon aí, que eu sigo alguns atletas de triatlon que eu gosto muito. Uma delas é a Marcela Margato, que é aqui da região, que ela é muito boa. Acabou de ter neném, tá ali lindíssima, maravilhosa. E eu vejo que ela tem uma dieta sensacional. Como que funciona essa questão? Muda, diferencia, e o corpo dela é maravilhoso também, né? Com certeza muda, é por isso que existe um nutricionista esportivo com uma especialização para tratar esse tipo de paciente, né? Tratar, que eu digo, ajudar. Cuidar. Né? Cuidar, exatamente, porque tem muitas especificações que outras especialidades da nutrição não chegam a abranger, né? Sim. Até fazendo um gancho que a gente teve recentemente aqui em São Paulo, o meio Ironman, então estava um assunto muito comentado muito comum. Dias, né? O último foi em Florianópolis, agora foi em São Paulo? Esse agora foi final de semana passado. Olha, perdi. Em São Paulo. E aí o que acontece? No meu consultório, como nutricionista esportivo, a gente vai falar muito de treinamento. Então o que eu vou perguntar? A modalidade, então falando do triatlon, que é uma das que eu também mais gosto, porque é uma das que mais a gente trabalha na nutrição esportiva. Tá? E os horários de treinamento são fundamentais, porque eu monto o planejamento
baseado no esquema de treino. E as pessoas que geralmente treinam triatlon acordam muito cedo, né? 4, 5 horas da manhã para conseguir treinar tudo num dia só. Perfeito. E não só acorda muito cedo para fazer o treino, mas também a gente tem que ficar atento, porque ela vai fazer 2 treinos no mesmo dia. Cedo, Então, como eu falei para vocês no começo, de que o carboidrato é o nutriente principal do esporte, a gente tem que repor. Imagina que a pessoa nadou, sei lá, 6 horas da manhã, e ela vai correr antes de almoçar. Nesse intervalo entre a corrida, o esporte que ela praticou de manhã e o almoço, a gente vai ter que repor esses carboidratos para poder preparar ela para a segunda modalidade. É o que entraria como janela de oportunidade? Também, sim, porque eu tenho esse tempo para poder repor a energia perdida. Porque imagina, né, vamos usar o exemplo, ela nadou muito cedo, gastou energia. Só que se ela vai correr ou pedalar na hora do almoço, a gente vai repor essa energia antes do próximo treino. Como eu falei pra você... Não chamar o SAMU. Exatamente. E tem gente que passa mal mesmo. Ou perde performance. Ou quebra. Como no jargão do atleta, quebrei em tal prova. Já viu essa expressão? É isso que acontece. A pessoa não consegue terminar a prova e acaba sendo frustrada, né? Exatamente. E é um perigo para a saúde também. E só para fechar essa questão, então, e não só durante o dia, mas a gente precisa, às vezes, fazer planejamentos, né, cardápios diferentes para cada dia da semana. Então eu faço muito isso. Então, às vezes é um cardápio para segunda, quarta e sexta, um outro cardápio para terça e quinta. Normalmente eles fazem um longão no final de semana, tem um outro cardápio para isso. Então, isso é nutrição esportiva. Não vai achando que normalmente você vai fazer um cardápio só, você vai fazer vários cardápios. É um ciclo de carbo. Pode ser usado, tá? É uma das estratégias que a gente usa no esporte, não só no triatlo, mas em outras modalidades também. Bacana. E no emagrecimento também, viu? Eu gosto muito do ciclo de carboidrato, porque a gente fica feliz no dia do carbo alto, triste no carbo baixo. Isso ajuda na adesão da dieta. Porque você pensa, é exatamente isso, você fica um pouco mais feliz, aí o dia que você não tá tão feliz, mas você sabe que depois vai melhorar, e aí você vai conseguindo manter. Aí você fica no dia do carbo baixo focando no carbo alto. A vida é essa. Você tá ali vivendo pelo dia dos carbos altos. É uma estratégia muito válida que eu gosto bastante, Sueli. Gosto bastante dessa daí também. Com certeza. Qual a sua opinião aí sobre o uso de suplemento dentro da nutrição esportiva? Porque existem muitos mitos, muita coisa a respeito de suplemento. O pessoal tá aí tomando a todo direito. Compra lá no site daquela marca G, que você sabe qual eu tô falando. E eu não vou falar marca porque o Mikael vai me matar se eu falar. E vai lá, só compra porque viu o youtuber X falando que era bom. Qual que é a função do suplemento, na verdade, na dieta, principalmente do atleta? Suplemento, se a gente for ver pela teoria, é um recurso ergogênico, ou seja, ele está lá para dar um a mais na sua performance. Mas em uma linguagem mais simples, é como se fosse a cereja do bolo. Então depende para quem e para qual modalidade, porque cada esporte tem um suplemento que faz sentido ou não. E às vezes a gente fala, né, uma pessoa que está começando agora, será que faz sentido colocar um suplemento? Para um atleta que está competindo, aquela cereja do bolo são aqueles milésimos de segundos que numa piscina, numa prova curta, vai fazer ele ganhar a medalha de ouro ou não. Então, às vezes, eu prefiro muito mais trabalhar com o básico e depois a gente vai para os suplementos. E aí, também, usando do gancho da sua pergunta, a gente tem que tomar muito cuidado que hoje tem muito suplemento por aí que não tem comprovação científica e que podem até trazer danos à saúde se mal usados. Né? Então, dá pra gente contar nos dedos aí quais são os suplementos que a gente tem realmente reconhecimento de comprovação científica, que é a base da minha conduta também. Eu, pelo menos na minha visão de nutrição, fazer as coisas, né, com base na literatura. Porque precisa tomar cuidado, tem muita coisa por aí que pode te fazer mal e pode ser prejudicial pela sua saúde. E outra coisa, investimento desnecessário. Gasta dinheiro à toa. Isso aí. Às vezes a pessoa vai comprar lá um suplemento para aumentar a proteína do dia, sendo que a pessoa pode comer a quantidade de proteína necessária. Exatamente. Acontece com uma certa frequência, né? Essa é a questão. Exatamente. E às vezes também uma coisa que eu falo é pra pessoa, às vezes, em vez de você gastar com um suplemento caro e que não vai fazer diferença, não tem comprovação científica nada, por que você não contrata um personal trainer, vai no nutricionista, vai num bom mercado, faz as compras da semana? Então, de repente, são outros investimentos que vão te trazer muito mais resultado do que um suplemento que, às vezes tem suplemento que nem mal faz, mas também não faz bem. Exato. É aquelas gominhas de cabelo que o pessoal compra pra crescer o cabelo. E cada coisa que tem por aí não adianta nada. A pessoa come 2 gominhas de manhã achando que o cabelo vai comer e não toma um copo d'água. Exato, perfeito, Sueli. Por que você vai fazer isso se nem água você toma? Excelente. Excelente colocação. Ficou claro então a questão dos mitos, então tem que tomar cuidado. Fica a dica para as meninas que querem um cabelo bonito, grande e hidratado, tomem água. Come frutas, verduras, legumes, porque esses minerais que estão faltando no seu cabelo provavelmente é oriundo desses vegetais.
nos seus McDonald's do dia. É isso aí. Começa investindo por aí. A pessoa começa comendo uma barrinha de cereal de manhã, achando que é café da manhã. E se eu puder, eu coloco nas mãos aqui quais são os suplementos que pro esporte, quando a gente pensa em performance, como o triatlon, por exemplo, tem comprovação científica, tá? Fala pra gente, então... seria a próxima pergunta. A gente tá bem conectado. Conectado, tá? Bora lá. Vamos lá. Cafeína, tá? A gente tem também a creatina, que é o queridinho do momento, mas a gente pode falar mais sobre ela depois. A gente tem beta-alanina, mas que também não é para todos os esportes, por exemplo, para musculação não faz tanto sentido. A gente tem os nitratos e a gente tem o bicarbonato de sódio. Os nitratos seriam aqueles intratreinos que a gente toma? Os nitratos, se você vê suplemento que tem ali uma beterraba no rótulo, já viu? É nitrato. Porque a beterraba é um dos alimentos mais ricos em nitrato e foi esse alimento que a indústria... A gente tem hoje outros alimentos, né? Mas a beterraba, a indústria conseguiu isolar o nitrato e fazer um suplemento dele, tá? Que bacana. Só que você tem que tomar ele bem antes, pelo menos 2 horas antes do esporte. Comer uma bacia de beterraba para dar certo. Excelente pergunta. É um suplemento difícil, porque ou você compra um suplemento pronto, que é mais caro, você até pode bater a beterraba no liquidificador, mas você vai precisar de umas 3 beterrabas para fazer isso. Ou seja, vai dar um copo gigante e você não vai conseguir tomar. Perfeito. Então tem que saber isso, porque às vezes mesmo tendo comprovação, o suplemento não é prático. Eu amo beterraba, mas tomar assim, batida 3 beterraba não vai rolar não. Então, mas E é isso, Suene, são esses 5 suplementos que a gente tem. Claro, eu não estou dizendo aqui só os suplementos de carboidrato, né? Carbogel, maltodextrina, etc. Mas é isso, Suene. Agora, passou disso, a gente já está começando a inventar moda. Conta pra mim sobre o whey protein. O pessoal fala muito sobre esse tipo de proteína. Hoje existem as proteínas derivadas animais e as que não são animais, que é interessante falar que são proteínas vegetais. Mas a função dela é suplementar essa proteína, tipo, aumentar a proteína que você deve abater no dia, ou dá pra comer? Perfeito, Suiane, excelente pergunta. O whey protein, até para desmitificar um pouco, não é bomba, não é nada. O whey protein não é uma bomba. Todo mundo acha, né? Gente, nada, é um pozinho, mas não é nada disso não. Hoje em dia, na verdade, a gente tem usando muito o whey protein até para terceira idade. Olha! Porque é uma população que não está conseguindo comer, principalmente as carnes, e a gente usa o whey protein para esse público também. Na verdade, o whey protein ele é utilizado até em hospitais, mas com uma outra formulação. Outra formulação. Mas é basicamente aquela aguinha que fica ali no queijo branco, que a indústria vai lá e industrializa e vira um pozinho, coloca um sabor ali, um adoçante, etc. Então, isso é o whey protein. Radioativo. Ou seja, no como meio. o próprio nome diz, proteína do soro do leite. E aí, respondendo a sua pergunta, nada mais é do que um substituto para uma proteína de alta qualidade, ou seja, quem são? Carne vermelha, frango, peixe, ovos, leite, etc. Então, por que eu uso whey protein? Só pela praticidade. Só para não consigo comer um frango no 10 horas da manhã, vou tomar um whey. Perfeito. Se a pessoa quiser, eu monto uma dieta sem usar suplemento nenhum de whey protein. Mas é isso, será que ela vai estar disposta a comer, sei lá, um sanduíche de frango ou atum no meio da manhã? Não sei. Indo de um cliente para o outro ali no táxi, será que ela vai conseguir? De repente, tomar um whey protein é muito mais prático. E aí, respondendo a sua pergunta, ela está batendo, a gente ajuda a bater as necessidades diárias de proteína. Sensacional. E eu até brinquei aqui, a gente conversando lá, que ele é o culpado da minha filha tomar iogurte natural com whey protein e banana, com chia, aveia e mais um monte de coisa lá radioativa, como diz meu marido. Que não é nada radioativo, no final das contas, que ela ama, e eu tive que perguntar pra pediatra dela, assim, doutora, a Maria pode comer isso? Aí ela falou, pode, mas só um pouquinho, não exagera. E de preferência de marcas, então, pelo menos que sejam mais naturais. Confiáveis, né? Confiáveis e não só isso, porque o grande problema que a gente ainda não tem muito estudo para criança são os adoçantes e os corantes, essas coisas. Então, é um problema, né? Falando do adoçante para sua filha, adoçante do whey protein para sua filha, que seja um bem natural, que não use nenhum corante artificial, nenhum adoçante artificial, e só um pouquinho. A gente tava usando o whey protein do meu marido, que é pra bariátrica. Porque essa marca é boa, mas tem adoçante que pra criança a gente ainda não tá... Não tá legal. Não tá bem estabelecido ainda, digamos assim. E as crianças gostam do whey, gente. Gostam, porque tem sabor doce de leite, sabor churros, sabor brown. Hoje em dia tem sabor pra tudo. Ixi. Olha, eu fui com... Meu vício com whey se tornou com o whey de beijinho, que você bate ele com leite. Tem também, já até sei que marca já até sabe, né? Você bate ele com leite e um pouquinho de gelo, vira tipo um sorvete.
Você já fez sobremesa de whey protein de baunilha com frutas vermelhas e iogurte? Fica bom demais. Tem Não, eu várias fazia bolo de receitinhas. cenoura com cobertura de whey, eu fazia umas coisas loucas, assim. Eu passo umas receitinhas para meus pacientes, muffin de maçã, tem até um tiramisu proteico saudável, depois eu te mando se você quiser. Nossa, tiramisu, pronto. Olha, o dia que você falar pra Dieta mim não é pra ser ruim, não. o dia que você falar pra mim, Su, eu tenho um sorvete que é sensacional e que não vai te engordar, porque hoje eu até brinquei com meu marido, falei, eu tô gorda, que não sei o que, ele olhou pra minha cara e falou assim, o problema não é o que você tá fazendo, é os potes de sorvete que você me obriga a te comprar. Eu sou viciada em sorvete, eu tenho esse problema aí. O sorvete é uma questão que assim, a gente tá misturando gordura com açúcar, né? E essa combinação que Bomba, o ser humano né? fez é uma combinação que todo mundo gosta, né? Então essa é a questão. É uma bomba e se deixar eu tomo um pote sozinha, daquele de 2 litros. Não me orgulho disso, viu? Não me orgulho. Mas vamos lá. A alimentação, ela além de ajudar nesse intra, pré-treino, pós-treino, ele é muito importante para recuperação muscular, aí para você conseguir de novo fazer uma competição ou fazer um treino de alta performance. Vou dar um exemplo. Você comer uma alimentação um pouco mais com carboidratos e tudo mais um dia antes de treinar perna, por um exemplo. Que é o treino que pra mulher é um treino forte, vai, o homem vai colocar costas, bíceps. Eu treino perna sim, pô, tá me achando o quê? Tá me estranhando? Depois a gente tira uma foto de corpo inteiro e mostra pra vocês, gente. Mas vamos lá. Geralmente as mulheradas que gostam de treinar perna, e acaba treinando mais pesado. Elas acabam focando mais, né, no treino de perna, acaba assim dispondo a treinar melhor, né? E aí eu vou fazer uma pergunta bem louca. Eu já tive vez de passar mal em treino de perna, de sentir ânsia. Por conta, acho que de esforço muscular. Sim, é uma intensidade muito alta, né? E aí, nesse caso, geralmente está envolvido com a alimentação no dia anterior, porque eu treinava muito cedo, 6, 7 horas da manhã. Sim. Uma coisa que eu sempre falo, né? A nutrição esportiva, ela não deve se preocupar só com a performance durante o treino. Vou comer para treinar bem. Mas a gente tem que pensar em outras duas coisas, como você falou, é a recuperação e a adaptação. Quando eu falo adaptação, o que é isso? Dando um exemplo do seu treino de perna. Você está lá na academia treinando perna porque você quer o que na perna? Aumentar, hipertrofia melhorar. Muscular, certo? Só que isso a gente chama de adaptação. Você treina a musculação, você dá um estresse, um estímulo para o seu músculo e o seu músculo vai se adaptar a essa nova realidade. Então a nutrição também cuida disso. Então eu tenho que pensar na performance, na adaptação e, como você disse, na recuperação. Por quê? Principalmente para pessoas que treinam todos os dias, seja na academia ou até algum outro esporte, a partir do momento que você terminou o seu treino, o seu pós-treino já tem que ser pensado como sendo o pré-treino para o dia seguinte. Entendi. Então, para você que treina cedo, você faz seu treino de perna. Treinava, né? Mas vai voltar. Em nome de Jesus. Esse jantar é super importante que tenha uma alimentação adequada para te preparar, né? Para te recuperar de um treino que você fez naquele dia e te preparar para um treino cedo no dia seguinte. E essa alimentação ela pode ajudar a evitar uma lesão. Sim, com certeza. Porque quando a gente fala em esporte, o carboidrato ele vai ser responsável por gerar energia para o corpo. Essa energia vai ser utilizada para recuperar. Se você não recuperar bem, você corre o risco de ter uma lesão. Sensacional. Fala uma coisa pra mim, vamos falar sobre mitos e verdades? Mitos e verdades. Eu vou jogar a pergunta, você me manda lá. Mito ou verdade? Tá vamos lá. Vamos lá, essa é legal. Principal mito sobre alimentação que você tem hoje, nutrição esportiva que você vê no dia a dia. Fala pra mim primeiro. Com certeza, carboidrato engorda. Dieta restritiva. Não funciona. Low carb. Para algumas pessoas. Pode ser adequada pra alguém? Pode. Uma pessoa que assim. não treina, que está começando agora, que está focada no emagrecimento, mas de forma que uma coisa importante, não confunda low carb com zero carb. Porque assim, dieta low carb, cabe uma colher de arroz, cabe uma banana, cabe uma fatia de pão, então não confunda isso. Não é loucura. Tá? Não é loucura, é low carb, é diferente do zero carb. Tá? Comi muito no dia anterior, vou tomar um monte de água no dia seguinte. Se isso for feito com uma frequência, não vai adiantar, porque assim, ao longo do tempo, imagina como se fosse assim, um cartão de crédito. Cada vez que você vai gastando, se não tiver limite, aquilo lá vai estourar. Então, se a gente pensar em emagrecimento, é a mesma coisa. Então, a hidratação tem um impacto direto no... A hidratação ela vai ajudar, na verdade, em saciedade, é super importante, tá? Regula, obviamente, as nossas funções do corpo. E aí, falando no esporte, o que muita gente talvez não saiba, que a desidratação, ela pode ser responsável por queda de performance também. Então, às vezes o atleta, que seja amador ou não, ele acha que faltou comida, digamos assim, mas não, faltou água.
Então, às vezes, ele pode quebrar numa prova por desidratação. Outro mito que eu escuto, isso daqui tava fora do roteiro, hein? Ah, a gente vai, a conversa tá ótima. A gente vai criando aqui coisas novas. Outro mito muito interessante, comer muito legumes, tipo beterraba engorda. Tudo precisa ter uma quantidade estabelecida. É claro que um legume, né, uma verdura de forma geral, eles são pouco calóricos. Mas quanto de beterraba você vai comer? Entendeu? Então isso é importante. Quer ver outra muito louca que eu ouvi essa semana? Brócolis engrossa o sangue. Nossa senhora. Cuidado, gente. Cuidado com as coisas que vocês ouvem aí. Cuidado com as fontes. Pessoas que não são profissionais ou até são profissionais, mas querem ganhar em cima disso. Creatina engorda. Não, mas isso é uma coisa importante pra gente esclarecer pra quem tá ouvindo a gente aqui no podcast. A creatina, por que as pessoas acham que engorda? Porque realmente ela faz o peso na balança aumentar. Mas como? Porque uma das funções dela é fazer... reter líquido no músculo. Isso, mas dentro do músculo. Então é o seu músculo que está aumentando. Não é aquela água indesejada, principalmente pelas mulheres, que a retenção hídrica é diferente. E vamos lá, a questão de 1 kg de gordura para 1 kg de massa muscular é muito diferente, a proporção. Eu devia ter trazido as peças que eu tenho no meu consultório. Olha, vai ficar para uma semana próxima. Passada vai ficar para uma próxima, com certeza. Excelente, Sueli. Eu tenho as peças em tamanho real no meu consultório, pesando ambas 1 kg, só que o tamanho, o volume da peça de gordura é maior do que do músculo. Interessantíssimo. E quer mais uma curiosidade, falando nesse tema? Às vezes chega paciente no meu consultório desesperado porque a balança não mudou muito. Só que o que aconteceu? Perdeu todas as roupas. Perdeu as roupas, só que a balança não mudou. O que normalmente isso indica? Que a pessoa perdeu gordura, só que ganhou massa muscular. O que é ótimo. E, gente, para deixar claro, massa muscular não é só estética, é saúde também. Então, por exemplo, uma pessoa que está em pré-diabetes, você aumentar a sua massa muscular é como se você aumentasse, digamos assim, o seu espaço para guardar açúcar. Exatamente. Então, uma pessoa que está em pré-diabetes, que ótimo se ela aumentar a massa muscular dela. O senhorzinho que hoje não consegue levantar da cadeira, não consegue tomar banho sozinho, porque muitas vezes é falta de massa muscular. Então, a gente tem que pensar também na massa muscular como saúde, não só estética. A falta de massa muscular pode gerar artrite e artrose? A musculatura protege a articulação. É claro que a gente tem uma carga genética nessas doenças, mas a gente sabe hoje em dia que assim, com bons profissionais de educação física, a gente consegue treinar e consegue desenvolver bem esses pacientes. Então, uma coisa também, mais um profissional que tem que ser levado e que eu considero muito essa profissão, o profissional da educação física para trabalhar junto comigo. Aguardem que ela vai vir. Ela vem. Quem sabe? A gente podia até fazer um dia Eu acho super justo. Legal, olha, né? eu tenho uma eu personal... super respeito essa profissão e eu considero muito Tem isso. uma personal que eu sou apaixonada por ela, porque é minha madrinha mesmo. E eu sempre falo que ela é minha inspiração dentro do esporte. A minha mãe é também mãe, tá bom? Mas a minha madrinha é sensacional, porque ela tem ela formou um grupo de corrida com diversas mulheres. Pensa numa mulher resiliente e forte, que do nada formou um grupo de mulheres para ajudar a mulher a correr, ajudar a mulher a se alimentar melhor. Comprou uma balança de biopendância, ela junta essa mulherada do início da 9, ali onde tem aquele estacionamento. Sei, Ela junta aquela mulherada lá, faz aula de funcional, faz a mulherada sentar e fica fazendo a mulherada postar fotinho do prato que tá comendo no grupo pra mostrar que não tá comendo McDonald's na hora do almoço. A corrida é um esporte que tem essa questão social também, né? Por isso que a gente acaba correndo e eu admiro bastante. Eu sou suspeita a falar de corrida, preciso voltar a correr, inclusive. Bota o tênis no pé, come, não esquece. Já fiz essa besteira. Na nutrição esportiva as pessoas têm medo de comer, entendeu? Boa pergunta aí sobre mito e verdade. Treinar em jejum é melhor do que comer antes? Depende do esporte, depende da duração. Porque assim, se você vai treinar em jejum, uma musculação, você ali que está fazendo um treino moderado, até dá pra fazer. Porque também tem uma coisa, Sueli, tem gente que não adianta. Por mais que a gente coloque alguma coisinha ali leve pra ela comer antes de treinar, não vai descer bem, não vai cair bem e tá tudo bem. É a individualidade que tem que ser levada em consideração. Legal. Né? Então dá pra fazer. É claro, se você vai fazer um esporte de muito alta intensidade, já pode ser um pouco mais complicado fazer em jejum. Também depende da duração. Eu, às vezes, ia treinar só com um cafezinho, sabe? É um bom pré-treino, como eu falei no começo, né? Mais no meio da nossa conversa. Cafeína. A cafeína, exatamente. Só que eu tomava 2 cápsulas de cafeína e um cafezinho. Ia correr assim, ó. Nada que é demais é bom. É bom, precisa tomar cuidado. Vamos lá. E existe algum erro comum que você observa nas pessoas aí, nessas dietas por conta própria? Sim, eu acho que o que eu mais vejo uma das coisas que eu mais vejo que eu já falei no início,
que é não comer carboidrato na quantidade adequada, pensando no esporte e também pensando em saúde mesmo, né? Quando a gente, nada que é extremo é uma coisa interessante para o nosso corpo. E eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que erram no pré-treino, sabia? Porque o que eu costumo explicar? É assim... Toma só o líquido radioativo. Ou a pessoa quer tomar whey protein antes de treinar. Não é hora de comer proteína. Proteína é depois. Antes do treino, como eu já falei, o carboidrato é importante. Então a sua refeição próxima ao treino tem que ser rica em carboidrato de fácil digestão. Ou não adianta você querer comer um sanduíche de frango ou alguma coisa com ovo e já ir treinar. Isso não vai dar certo. Então eu vejo muito esse erro na prática clínica. Até porque dá até aquela ânsia, perfeito, né? Durante mas esse é o motivo. Gorduras e proteínas têm uma digestão mais lenta. Vai dar ruim na hora de você fazer lá o seu agachamento, o seu leg press, com certeza. Com certeza. Tá? Ou na hora de cair na piscina. Não, acho que a piscina é o pior, né? A história do comer e ir pra piscina é antiga, né? Eu já recebi paciente da natação que chegou a vomitar na piscina e a treinadora falou, você precisa de um acabar com a brincadeira de todo mundo. Porque ela descobriu que ele tomou iogurte e comeu ovo antes de nadar. Falou, não, você vai procurar um nutricionista. E aí chegou pra mim. Então não é o momento de se comer isso. Realmente. E acontece, no esporte isso acontece. Passar mal. Vou tocar num assunto bem interessante que o Mikael tá super interessado aqui também, se eu for falar. Quando a pessoa vai prestar uma prova tipo a TAF, existe uma alimentação adequada anterior a essa prova? Porque, o Mikael vai me ajudar aí. São, acho que 20 abdominais, 15 barras... 50 metros. Olha só. Ele prestou a TAF, quase pra... Em 2 minutos. E, Mikael, quanto tempo durou essa prova no total? Eu acho que foi Foi uma manhã inteira. Da manhã até umas 1 da tarde. Tipo, das 8 até 1 da tarde, mais ou menos? Mais ou menos isso aí. Tá. São 3 coisas que a gente tem que falar aqui. Então, como é uma prova que começou cedo, 8 horas da manhã, vai entrar naquela questão que a gente tá falando. Do jantar. No jantar, e como você tá me dizendo que tem alguns exercícios com mais intensidade, tipo a barra, que você falou. A barra, corrida. Vai ter que ter carboidratos nesse jantar. Isso é um ponto, tá? A segunda coisa, a gente tem que ver a duração. Porque o que a literatura hoje diz da recomendação de nutrição esportiva, das principais diretrizes que a gente tem? Provas esportivas que passam de 1h30, a gente tem recomendação para suplementar carboidratos. Você está vendo que o carboidrato sempre volta. Então, por exemplo, das 8 a meio-dia, ou das 8 a 1 que você falou, né? Eu com certeza teria colocado aí algum suplemento de carboidrato para você durante essa prova. Não sei se tem. E também carbogel. Carbogel, aí pode ser um próprio Gatorade. E a marca, tá bom, tá tudo certo. Então, um isotônico. Ou bebidas esportivas. Bebidas esportivas, carbogel, um suco de uva integral. Então tem várias opções, tem marca de suplemento que tem blends de carboidrato em pó que você só mistura na água. Então eu colocaria isso. E uma outra coisa que tem que ver, qual é a sua acessibilidade a isso. Porque também não adianta a gente querer colocar alguma coisa para uma pessoa se ela não vai conseguir ter acesso. Então isso é super importante. Numa prova tipo a TAF, tem muita restrição de entrada, né? Então o tempo, consegue levar. Então é uma coisa que eu sempre pergunto para meus atletas, você consegue levar? Você vai usar o quê? Vai usar um cinturão para colocar a garrafinha? Você vai usar um camelback, né, que é aquela água que a gente põe nas costas? Ou no bolso? Onde você vai levar? Eu já tive nadadora de alto mar que ela levava rapadura no maiô. Rapadura. É um treino, pode ser. Porque ela falou, eu consigo levar aqui na alça do meu maiô. Beleza, tá bom. Meu Deus, então, nadar em alto mar é muito Então, coisa. Tem que ver isso. Então, a duração, o tipo de esporte, né, a intensidade. Faria isso pra você, Mikael. Você fez tudo isso? Fiz. Olha lá. Foi bem? Faltou um pouco de atenção nos 12 minutos. Essa parte psicológica, Suiane, é muito importante. Meus corredores aí que fazem maratonas, eles falam, olha, quando você chega ali no finalzinho, nos seus últimos 3 quilômetros, não há suplemento. Você, a sua mente. Você e Deus e acabou. Não tem suplemento, não tem milagre, não tem nada que você possa fazer nesse finalzinho que vai te... os quilômetros que não chega nunca. É muito... Então, é mais um personagem, mais um fator, né? Um psicólogo que tem especialização em esportivo. Gente, me aguardem. Me aguardem. Tá. Eu já falo logo me aguardem, porque logo eu acho que é uma das áreas que é interessante fazer a especialização. A gente viu a Simone Biles desistindo das Olimpíadas, né? As últimas Olimpíadas, por quê? Simplesmente pelo mental. Provavelmente a preparação física estava 100%, nutrição estava 100%, sono, tudo devia estar tudo 100%. O que falhou? A mente. Olha, a mente da melhor ginasta, uma das melhores, né, do mundo, né? Eu posso dizer que o que eu engordei nos últimos tempos foi porque eu comi minhas emoções. Exato.
Eu acho que é uma coisa bem padrão. Os meus potes de sorvete são isso. E é uma questão que eu tenho também trabalhado um pouco no consultório, essa questão do comportamento alimentar. As pessoas não são máquinas e a gente tem que respeitar e tem que tentar entender, mas por que você está fazendo isso? Sim. O que te levou a fazer isso? Mas é. Para tentar achar caminhos, né? E a gente chega num ponto que é o que eu tava falando aqui. A gente olha pro nosso corpo antes de ter uma criança e que a gente achava que tava ruim e descobre que tava bom. E é sempre assim. Mas vamos lá, pra gente começar a caminhar pra encerrar, pra gente chegar numa conclusão aí. Conta pra gente o seu caso mais desafiador que você já trabalhou até hoje em termos de ajuste nutricional pra atleta. Vamos pensar em atleta. Tá. Eu tenho um caso bem interessante ela é uma competidora de triatlon, tá? Que pretendia fazer algumas provas mais intensas, né? Umas provas um pouco mais desafiadoras. Porque assim, quando a gente fala do triatlon, você tem lá o Ironman, você tem o meio Ironman, só que para quem está começando, você tem umas provinhas mais curtas, Sim. né? Algumas modalidades que você consegue fazer em menos tempo. Só que a pessoa não conseguia seguir a dieta. E olha que por mais que eu adaptasse, coloquei todos os alimentos que ela gostava, assim, tinha uma questão ali a gente começou a perder mão de eu não saber direito o que ela estava fazendo, porque cada dia ela inventava de comer uma coisa e não me falava. E aí eu comecei a conversar com o treinador dela, que é uma coisa que novamente eu falo, né, do professor de educação física, porque a gente começou a ficar nós alinhados e falar, não tá dando certo, porque o treino não tá saindo e a alimentação não tá saindo. Então essa questão do emocional, eu acho que é o maior desafio, porque por mais que a gente monte uma dieta que a pessoa goste, só com alimentos que ela goste, totalmente adaptada, personalizada, individualizada para os horários, com receitas, tudo, se o emocional, né, a motivação, uma questão de ansiedade que eu vejo muito no consultório, acho que esse é um caso mais difícil assim, de fazer a pessoa, certo, ela quer ser, mas ainda não está conseguindo se encontrar. Geralmente é o que acontece, né? A pessoa, ela quer emagrecer, ela quer estar num corpo legal, ela quer desenvolver um bom desempenho até no esporte, mas às vezes a mente acaba bloqueando ela. É uma pergunta muito clara que eu sempre faço, principalmente para emagrecimento. Diferencia, você precisa emagrecer ou você quer emagrecer? E o porquê você quer emagrecer? Então tentar tirar lá do fundo a sua motivação. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vim aqui porque meu marido mandou. Eu vim aqui porque meu médico mandou. Você acha que geralmente é o médico, né? Geralmente é o médico, ou o filho, pai, mãe. Assim, já começa por ali, não vê aquela motivação de dentro. E aí acaba chegando a pontos escrachos, né? Em situações até difíceis. Até pior às vezes. Eu vejo, eu vou falar, ele não tá aqui na sala, mas geralmente ele tá. Mas o meu marido mesmo, ele teve situações de tentar emagrecer. Ele chegou a pesar 140 quilos. E foram muitas situações, muitas, até chegar no ponto em que ele teve o problema de saúde mesmo, estava afetando toda a vida dele. E aí a gente teve que optar pela bariátrica, que é um meio também de se chegar. Comprovado. Isso, comprovado. E para ele foi um meio necessário. Sim. E aí ele conseguiu, depois da bariátrica, agora ele lê até rótulo de caloria das coisas. Eu fico besta com isso, porque nem eu fazia isso antes quando eu era meio bitolada. E hoje ele tá lá, não, essa aqui tem 30 calorias, essa aqui tem 20, vamos levar essa que tem 20. É o que eu falo, tem que ter uma mudança de estilo de vida, uma mudança de comportamento, seja depois de uma cirurgia bariátrica ou até depois do uso de uma medicação para emagrecer. Sim. Ambas podem ter indicações médicas, né? Tudo certo, tá tudo em ordem, mas se não houver uma mudança de estilo de vida, uma mudança de comportamento, muito provavelmente, assim, pode falhar. Eu já vi pacientes que fizeram bariátrica que não deram certo, já vi pacientes que usaram medicações para emagrecer e também não deram certo. Porque rebote, né? Rebote. Porque não mudaram o quê? A mente. O estilo de vida. Porque daí chega uma hora que a pessoa entra num platô. Entra ali na fase que não emagrece, não engorda, tá ali na base e daqui a pouco começa a engordar. Ela começa a se permitir, porque ela fala, já que eu consegui perder, sei lá, 20 quilos, deixa eu comer mais isso aqui hoje. Deixa eu comer mais uns 2 pedaços de pizza a mais. E aí vai virando aquela coisa de começar a se permitir. Esse é um dos fatores que é um dos mais comuns. Legal. E uma dica prática que você poderia dar para quem quer começar a melhorar o estilo de vida, visando uma melhora de esporte ou até um estilo de vida mesmo? Perfeito. Com certeza sim. Comece por onde é possível. Então não queira fazer tudo ao mesmo tempo, que isso vai ser mais um motivo de estresse.
você pode se frustrar. Então, por exemplo, se hoje você não consegue ir na academia, mas você consegue caminhar, ótimo, vamos em frente. Se hoje você não consegue, por exemplo... Caminhar é de graça, né? Porque muita gente fala assim, é mais fácil, é mais democrático, você põe um tênis e vai, entendeu? Vamos supor, se hoje você não conseguiu reduzir as suas refeições livres no final de semana, mas você já está tomando mais água, ótimo. Beleza. Entendeu? Se você não está ainda conseguindo, vamos supor, diminuir a bebida alcoólica, mas seu sono melhorou muito, ótimo. Então eu sempre procuro mostrar para o paciente que cada conquista é importante. Então, se você quer começar, faz assim uma auto-reflexão e fala por onde eu consigo começar. É indo na academia? Porque às vezes eu já peguei paciente assim, ele fala assim para mim, Nutri, eu não consigo ir na academia agora por questões de tempo, não gosto e tal, mas eu me comprometo a fazer 100% da dieta. Tá ótimo. Se você não consegue treinar agora, mas você consegue fazer a dieta, vamos em frente. Ou, Nutri, hoje eu só consigo cuidar do meu sono. Tá excelente, porque a gente sabe que um sono inadequado ao longo prazo, ele vai afetar a nossa fome, saciedade, esses nossos mecanismos e vai dar problema, tanto na performance no exercício Nem físico, sei mais o que é ter um sono adequado, faz então, um ano. Isso, com certeza, o sono para mim é um dos... Sono e intestino, são 2 pilares. Então, resumindo, comece por onde você consegue, claro, com orientação de um profissional, porque a gente, né, o nutricionista, eu vou te guiar para ver qual caminho seria mais adequado, mas dentro do possível, sempre. Já emendando aí, fala onde as pessoas podem encontrar você, as suas informações sobre o seu trabalho, as redes sociais, as suas recomendações. Joia. Meu consultório fica aqui em Jundiaí, né, no estado de São Paulo, ali no Deuan, para quem não conhece, ali é a região da Avenida Jundiaí, perto da Calunga. E meu Instagram, com muito prazer, rafaelgenin.nutri. E aí vocês vão encontrar todas as informações. Estou postando sempre stories, tem post toda semana. Falo bastante de nutrição esportiva, falo um pouquinho de emagrecimento também. Então, interajam. Eu estou sempre respondendo todos os seguidores. Eu gosto muito dessa interação e de ajudar as pessoas, que essa é a minha paixão, né? Nutrição esportiva é a minha vida, é a paixão, né? É a minha profissão que eu amo. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre isso e ajudar as pessoas. Sensacional. E fala uma dica para quem quer entrar na área de nutrição e principalmente na esportiva e para quem está buscando se alimentar melhor para melhorar o desempenho esportivo. Joia, então vamos lá. Para quem está pensando em estudar nutrição primeiro, certo? Isso. Aproveite a faculdade, porque eu vejo às vezes as pessoas, né, diminuem, né, às vezes o valor do professor. Usem a faculdade, mas também não fiquem só presos a ela. Então eu sempre busquei fora. Ir em congressos, leia artigos, busque conhecimento fora. Pela grade das faculdades, a nutrição esportiva normalmente tem um semestre muito curto, né? São poucas horas de nutrição esportiva, então você tem que estudar por fora. Esse é o primeiro ponto. E a segunda pergunta, para quem está querendo começar a praticar um esporte, procure orientação de um profissional de educação física para montar seu treino, que muitas vezes só sair por aí também não dá certo. Procure um nutricionista e vamos tirar um pouco desse terrorismo nutricional. Tem que comer carboidrato, claro, na quantidade certa, o carboidrato certo, mas às vezes eu sempre falo, para mim, na minha visão, nutrição é muito mais inclusão do que exclusão. Eu não vou ficar falando para você parar de comer pão, isso, aquilo. Eu vou pedir para você comer mais frutas, mais verduras, mais legumes. Descascar mais e abrir menos. Exatamente, perfeito. Então é muito mais inclusão de alimentos que normalmente as pessoas não estão acostumadas do que ficar tirando, não é por aí. Eu prefiro primeiro incluir. Então essas são as principais dicas. As cerejas do bolo. As cerejas do bolo. E qualquer dúvida, pessoal, mandem lá no Instagram. Eu vou ficar muito feliz em responder cada uma delas. Sensacional. E, gente, agradecendo quem ficou aqui até agora, até esse minuto. Eu sei que muitas das pessoas acabam passando aí o tempo, ouvindo, fazendo as coisas. Até falei nos últimos episódios que tem muita mulherada que tá ali lavando uma roupa, lavando uma louça, fazendo jantar. Fazendo a janta, ou às vezes até treinando. Eu gostava também. Muito de assistir podcast na esteira, que era o tempo certinho do podcast, o tempo que eu precisava ficar na esteira, Excelente. fazendo cardio. Fica a dica. Ótimo, meia hora, 40 minutos está excelente. Fica a dica. E eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui, agradecer você que escutou até o final, que se interessou pelo assunto. Se você gostou, tenho certeza que um amigo seu também vai gostar. Então, compartilha para aquele amigo que está precisando de um empurrãozinho do Nutri, para que ele também veja esse podcast. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, que isso ajuda muito a gente. E me seguir no Instagram, seguir o Nutri Rafael Genin, para que a gente consiga aí também entregar todo o nosso conteúdo, né?
Isso aí. Obrigado, Suiane, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado a você também que estava ouvindo a gente. E fico à disposição. Falar de nutrição esportiva para mim é um grande prazer. Eu que agradeço aceitar o convite tão rápido, né? Foi assim, ó. Minha mãe intermediou tudo. É um grande prazer. Gente, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.